Convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo é o de número 6, bem conhecido da igreja. Versículo 1. Glória a Deus. Só um pouquinho mais. Glória a Jesus. Isaías capítulo 6, versículo de número, um pouco mais de brilho. Primeiro. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Um pouquinho mais de brilho, já foi. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros. Diga comigo, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, e depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Sempre adorando ao Senhor. Meus irmãos, eu estava hoje meditando nesse texto, que é um texto muito lido nas nossas congregações, nos nossos cultos, bastante conhecido. Mas todas as vezes que nós lemos esse texto, nós sempre enfatizamos, a maioria dos pregadores, a parte em que os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a gente às vezes despreza um pouco o contexto, principalmente o contexto histórico do que está acontecendo aqui. E é muito importante nós atentarmos para isso, para entendermos o que está acontecendo e o que o Senhor está revelando através deste texto, através desta palavra. Veja que o profeta Isaías, ele que é considerado o escritor deste texto, ele começa o seu registro no capítulo 6 enfatizando um acontecimento muito importante, a morte do rei Uzias. E o escritor começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi ao Senhor. Glória a Deus. E veja, meus irmãos, que isso é um marco histórico. Isso é algo que nos atrai a atenção, para que nós possamos entender. Veja que o profeta, ele está vivendo um momento muito importante da sua trajetória, né? É um momento em que ele tem um reencontro com o Senhor. É um momento em que ele, aleluia, tem uma visão extraordinária da parte de Deus. Mas veja que este profeta, ele que já profetizava há alguns anos, há pelo menos 25 anos, Isaías já profetizava não só a Judá, mas também a Israel e também a outras nações. Não obstante ele ser um profeta palaciano, um dos mais elitizados profetas do Antigo Testamento, um homem culto, nobre, possivelmente primo do rei Uzias, ou seja, ele tinha uma linhagem real, ele tinha um sangue real, ele fazia parte da corte do rei Uzias. Isso não era pouca coisa, e nós vamos entender isso. Não obstante, ele pregar principalmente aos reis, dentro das elites de Judá, ou ser considerado um profeta palaciano, até porque, simultaneamente, no mesmo período, lá nas regiões mais pobres, rurais, entre os operários, os trabalhadores, nas periferias, estava o profeta Miqueias, e ele profetizava também no mesmo período. Mas veja que este profeta, Deus o chama de uma forma diferenciada. Não obstante a sua nobreza, ele traz mensagens duríssimas ao povo de Israel e de Judá. Se nós atentarmos para os capítulos anteriores, nós vamos ver que ele traz mensagens que combatem, afrontam o pecado, né? A forma em que o povo estava vivendo naquele período. Ele começa a profetizar aproximadamente no ano 700 da era cristã, e isto é um pouco antes de Judá ir para o cativeiro. O povo está num declínio espiritual, moral, social. Mas veja que, ou seja, iria entrar logo, iminentemente, em um declínio espiritual, moral e social. Ainda neste momento, o contexto é bom. O contexto é bom. Mas veja que ele traz profecias duríssimas contra o povo, para que o povo se arrependesse das suas práticas malignas, para que os homens voltassem a temer e a servir ao Senhor com verdade. Caso contrário, viria sobre a nação de Judá e sobre Israel o castigo divino. Deus iria tratar com essas nações, e ele então traz essas mensagens duríssimas durante este período. Mas uma coisa, irmão Leila, que me chama a atenção é que, mesmo sendo um profeta de Deus, um homem que traz profecias, né, de arrependimento, que combate o pecado, que combate as más práticas da sociedade e do povo de Deus naquela época, ele ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor. Lembre que ele já profetizava há pelo menos 25 anos, mas ele ainda não havia tido uma verdadeira experiência com o Senhor. Tudo leva a crer que Isaías ele fica um tanto quanto abalado com a morte de Uzias. Ele fica um tanto quanto preocupado com a morte do rei. E por que ele está preocupado com a morte do rei? Por que ele está abalado?
Por que ele vai buscar a Deus de forma tão intensa, a ponto de iniciar o capítulo 6, irmã Rose, descrevendo que isto aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias? Por que Isaías não teve esta experiência com Deus, esta visão tão extraordinária com Deus, lá no início da sua chamada profética? Veja que tudo isso está ligado ao que estava acontecendo naquele período. O rei era Uzias. Uzias foi um rei muito importante em Judá. Ele foi o 10º rei de Judá, e ele começou a reinar aos 16 anos de idade, após a morte do seu pai Amazias. Ele começa a reinar por volta do ano 829, e ele reina pelo menos até o ano de número 775 da era cristã. Logo, se ele reinou até 775, e Isaías, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele teve esta visão, e Isaías começou a profetizar no ano 700, então leva-nos a entender que ele profetizou por 25 anos, do ano 700 da era cristã em diante. Agora observem que, aleluia, ele está um tanto quanto ligado a este governo do rei Uzias. E o que era o governo do rei Uzias? Preste atenção, porque Deus está falando conosco aqui nesta noite, através da sua palavra. Nós não podemos nos apegar a nada, nós não podemos, aleluia, nos encantar com nada. Precisamos aprender a confiar unicamente no Senhor, Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que Isaías profetiza 25 anos e ele não tem esta visão, esta experiência tão gloriosa? Tudo leva a crer que ele está um tanto quanto seguro em Uzias, que é o seu primo ou o seu tio. Alguns dizem que possivelmente ele seria primo, outros dizem que possivelmente seria o seu tio. O fato é que ele era da família do rei Uzias. Aleluia! Ele está um tanto quanto assegurado. Mas por que ele está assegurado no governo, no poder do rei Uzias? Por que ele está assegurado? Quando Isaías começou a profetizar, possivelmente, o texto não vai nos esclarecer isto, mas muito antes dele iniciar o seu ministério profético, ele já fazia parte do governo do rei Uzias, né? E o que era este governo? Este governo nada mais era do que o maior governo da época em que eles estavam vivendo. O rei Uzias, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 26, que este homem que herdou o trono do seu pai, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Isso aqui é importante entender. Ele fazia tudo o que agradava a Deus. Era um homem que andava em caminhos direitos, era temente a Deus, servia ao Senhor com alegria, com perfeição, com obediência, de maneira que Deus o abençoou. Glória a Deus. Deus não só o abençoou, mas Deus o fortaleceu. A Bíblia vai nos contar que nos dias do rei Uzias, aleluia, ele, depois que assumiu o governo aos 16 anos de idade, ele foi buscar a Deus, servir ao Senhor, e Deus o fez prosperar. E ele saiu em guerra contra os filisteus, contra os filhos de Gate. Ele foi contra a cidade de Asdote, e ele venceu os filisteus, ele venceu também os arábios. Estas nações eram fortes, eram poderosas, e ele foi vencendo estas cidades. Ele foi restituindo cidades que anteriormente Judá havia perdido para outras nações, e ele começou a restituir estas cidades
cidades a Judá, e não só restituir, como ele também criou várias cidades, ele lançou os fundamentos de várias regiões, e ele foi se empoderando, não só na questão da conquista territorial, mas ele se fortaleceu belicamente também. Deus era com ele, onde Uzias ia, Deus estava. Uzias ia para a guerra, Deus dava a vitória. Onde Uzias chegava com o seu exército, Deus o abençoava de maneira que ele se tornou extremamente temido e muito famoso. A fama de Uzias chegou aos confins da terra naquela época. As pessoas, quando ouviam falar do exército de Uzias, tremia na base, porque ele tinha o maior exército daquela época. Somente príncipes, comandantes, homens de destaque, homens que estavam à frente do exército. Ele tinha 2.600 príncipes, 2.600 comandantes que estavam à frente de um exército para aquela época de nada mais, nada menos do que 307.500 homens. Imagine que hoje, com a população mundial quase que 100 vezes maior do que naquela época, o maior exército do mundo hoje é o exército americano, tem 1 milhão de homens. O exército do Brasil é um dos maiores do mundo e tem 212.000 homens alistados, prontos para a guerra no Brasil hoje. Já naqueles dias, Uzias tinha 307.500 homens, e não eram homens de 18 anos, não, porque no Brasil o jovem se alista com 18 anos e se tiver uma guerra ele já vai para a guerra sem preparo. Não, esses 307.500 homens eram homens maiores de 30 anos, eram homens já fortes, preparados, eram homens valentes, eram homens que estavam prontos para qualquer batalha. E ele não só tinha 307.500 homens, mas como também ele fez em todas as entradas de Jerusalém, ele fez torres e ele criou armamentos. Veja que ele criou, aleluia, catapultas, ele criou, aleluia, torres, e colocou essas catapultas que eram nessa época armas fabricadas, idealizadas por engenheiros da época. Não era qualquer nação que tinha engenheiros fabricando armas para o exército, de maneira que essas catapultas podiam lançar pedras a muitos quilômetros de distância. Ele fez escudos, ele fez lanças, ele fez muitas armas, muitos armamentos, de maneira que o seu exército se tornou extremamente poderoso, aleluia, forte. E a nação cresceu, a nação se fortaleceu. Fazer parte do grupo quando tudo está bem é fácil, mas quando chega a adversidade é que se prova se nós somos verdadeiramente servos do Senhor. De maneira que Isaías, ele está profetizando até com muita ousadia, mas ele não tem uma verdadeira experiência com o Senhor. Só, irmãos, que nós não podemos confiar em homens. Os homens são passageiros. Diga comigo, os homens são passageiros. Aleluia. Os homens têm um dia para nascer e tem um dia para morrer. A nossa história tem um momento para começar e tem um momento determinado por Deus para terminar. Glória a Deus. Ninguém pode dizer que é, de maneira nenhuma. Veja, aleluia. Alguém pode dizer, eu poderia dizer, eu sou o pastor desta igreja. Não, eu não posso dizer que eu sou o pastor desta igreja. Aleluia. Eu devo dizer que eu estou o pastor desta igreja, porque quem é indefinidamente, ele é. Por 3 vezes no capítulo 10 de João, Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
Somente Jesus pode dizer: eu sou. Aleluia. Somente o Deus que nós servimos pode dizer: eu sou. Ele disse para Moisés lá no alto do Horebe, ele disse: Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Aleluia. Ele pode dizer que ele é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Adilson não pode dizer que é. Pastor Santo não pode dizer que é. Pastor Adenildo não pode dizer que é. Não, nós estamos. Aleluia. O presbítero não pode dizer que é. Ele está presbítero. A diaconisa não pode dizer que é. Ela está diaconisa. Porque o meu pastorado tem começo, meio e fim. Porque a qualquer momento o Senhor pode, aleluia, chamar a minha alma. E no momento que Ele chamar a minha alma, o meu pastorado terminará aqui. Mas o Supremo Pastor, Ele será sempre Ele, para toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Só Ele pode dizer: eu sou o pastor. Homem nenhum pode dizer que é. Homem nenhum pode dizer: eu sou isto, ou eu sou aquilo. Não, nós estamos isto, ou nós estamos aquilo. Porque, irmão Luciano, aleluia, nós somos passageiros. Então, meus queridos irmãos, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar no pastor A, no pastor B, no pastor C, na missionária A, na missionária B, no missionário aqui, no missionário ali, aleluia, na revelação aqui, na profecia ali. Não, a nossa confiança, a nossa certeza tem que estar no Senhor Jesus Cristo, no Deus da igreja. É nele que nós estamos firmados. Ele é a nossa rocha, é nele que nós estamos edificados. Não é no pastor Adilson, não é no pastor Sandro, aleluia, não é no missionário A ou B ou C, é no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é o erro de muita gente? É que coloca toda a sua esperança nos filhos, ou no marido, ou na esposa, ou no pastor A, ou no pastor B, ou no missionário. Tem gente por aí que está até idolatrando alguns líderes. É como se fosse um Deus da terra. As pessoas idolatram os seus ídolos. Sabe por quê? Porque eles não conhecem verdadeiramente o Deus que criou os céus e criou a terra. O Deus que nos deu a vida e nos deu a salvação lá no Calvário. Ele diz: só eu posso dar a vida pelas minhas ovelhas. Pastor nenhum pode dar a vida pelas minhas ovelhas. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, pastor nenhum, missionário nenhum. Eu posso dar a minha vida e eu darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu darei, ninguém tirará a minha vida. Eu darei de mim mesmo, porque eu amo as minhas ovelhas e eu vim para resgatá-las. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Obrigado, Deus. Dentro desse contexto, eu quero entender que Isaías, irmão Luciano, ele está extremamente ligado aos dias. Ele está muito esperançoso no poder, na garra, na força de Uzias. Aleluia, Deus. E sabe o que acontece quando a gente fica muito ligado a homens? A gente vai se decepcionar, não vai? Nem que seja pela morte. Vai chegar a morte e vai dizer: poxa, agora eu não tenho mais meu pastor, agora eu não tenho mais minha pastora, agora eu não tenho mais a missionária, aquela que profetizava na minha vida, aquela que me trazia a revelação, aquela que orava junto comigo. Eu não tenho mais. Vai ficar decepcionado. Sabe por quê? Não sabe para onde ir, porque não conhece verdadeiramente o Deus que chamou, o Deus que chamou, o Deus que chamou. Glória a Deus. Foi por isso que João Batista disse: importa que eu diminua e que ele apareça. Aleluia. Quem criou os púlpitos para as igrejas foi alguém que tinha uma visão extraordinária de Deus, porque ele criou um púlpito para esconder o pastor. Pastor tem que estar escondido aqui, pastor não tem que aparecer, pastor não tem que ser estrelinha. Aleluia. Obreiro não tem que ser estrelinha de ninguém. Profetiza, profeta, missionário não tem que ser estrelinha de ninguém. Não, nós servimos ao Deus que criou o céu, criou a terra. Ele é poderoso, ele é fiel, ele é santo. Mas tem mais algumas coisas por aí, tem mais algumas revelações ainda nesse texto. Glória a Deus. Por quê? O rei morreu. O rei morreu. E ele não morreu naturalmente. Ele não morreu somente de velhice, embora ele já reinava há 55 anos.
Bíblia vai nos contar que por conta deste poder, e nós temos que tomar muito cuidado, porque tem alguém que às vezes assume um carro e já acha que é melhor que os outros, né? Na frente do departamento, já acha que pode falar mais alto que todo mundo e passar por cima de todo mundo. Outros acham que é porque prega, porque fala bonito, porque canta, porque é famoso, porque tem os seguidores da internet, pode passar pelo outro e nem cumprimentar, não está nem aí, né? Aleluia, despreza as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Alguém acha que porque tem dinheiro, tem poder, tem fama, ou porque tem vários diplomas na parede, acha que é melhor que as pessoas. Nós precisamos nos esconder atrás de Jesus Cristo e da palavra e dizer: importa que eu diminua e que Ele seja glorificado. Os dias dizem: eu sou poderoso. Olha, uma coisa terrível é quando o homem acha que é alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. É porque eu tenho vários dons, eu falo língua estranha, eu sapateio, eu entrego a revelação, eu tenho profecia. Olha, tudo que você exerce na obra, se não vir de Deus, você não tem nada. Nós sem Jesus não somos nada, sem o Espírito Santo nós não somos nada, nada erramos. Aleluia, nem na vida secular. Fica, Senhor, conosco. Aleluia. Alguém está achando que é muita coisa. Aleluia, mas a morte vem. E quando a morte chega, no caixão não tem diploma, no caixão não tem faculdade, no caixão não tem credencial de pastor, no caixão não tem dom de profecia, no caixão não tem ciência, no caixão não tem nada disso. Só tem um corpo lá que será ressuscitado da primeira ressurreição, se foi sepultado na obediência à palavra do Senhor. Se não, nem isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, só está nervoso, eu estou cheio da unção do Espírito Santo e Deus está mandando pregar para a igreja nesta noite. Glória a Deus, porque nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, tem que arrancar as credenciais, achando que é muita coisa, tem que abaixar a cabeça e bater continência ao general dos generais e dizer: se não fosse o Senhor na minha vida, eu não tinha nada, eu não era nada, eu não era ninguém. A Bíblia diz, irmãos, que a humildade precede a honra. Diga comigo: a humildade precede a honra, mas a soberba, a queda, a vergonha e a ruína. O homem soberbo, a pessoa exaltada, ela iminentemente vai ser humilhada. Eu ia dizer um ditado popular aqui, né? Não é melhor ficar dentro da linguagem culta aqui na palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas ela vai ser humilhada. A Bíblia diz que o exaltado será humilhado, o soberbo que acha que é melhor que os outros será humilhado, mas o humilde será exaltado. Glória a Deus. Quem se humilha será exaltado. É a Bíblia que diz, não é o pastor Adilson. É a humildade que precede a honra. Aleluia, glória a Deus. Que até o tolo, quando está calado, ele passa por sábio, mas quem quer falar demais, ele se entrega como tolo, não sabe nada. Aleluia, não é nada. Acha que é melhor que a mulher, acha que é melhor que o marido, acha que é melhor que o irmão da igreja, acha que é melhor que o vizinho, porque mora num palácio, o vizinho mora num barraquinho, acha que é melhor do que o outro, porque fala 2 idiomas, 3 idiomas. Meus irmãos, aqui nós somos todos vasos, e se nós não tivermos o Espírito Santo, somos um vaso sem valor. O valor que tem em nós é o Espírito Santo. Alguém pode até ter preço. Preço é fácil de ter, porque tem gente aí tendo preço e se vendendo, Maria Souza, se vendendo por qualquer valor, por qualquer preço. Mas valor poucos têm. Valor só tem aquele que verdadeiramente é vaso do Senhor. Aleluia. Sabe de uma coisa? Coisas de valor não ficam à vista para todo mundo ver, Maria. Fica escondido. O que tem mais valor a gente esconde. Glória a Deus. O que tem preço é o que você quer vender. A banana está lá na banca, tem que colocar preço lá bem alto, né? Bem grande lá. É R$9. Leva 18 bananas por
preço, aquilo não tem valor, aquilo tem preço. Você não é banana, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, você não tem preço, você tem valor. Mas Uzias, ele se envaideceu, ele se exaltou: eu sou o rei, eu sou poderoso, tudo está nas minhas mãos. Quando eu falo, as pessoas têm que se inclinar. Quando eu passo, as pessoas se inclinam. Nada foge ao meu poder e ao meu domínio. Não existe homem limitado. Todo homem tem limite. Sim ou não, irmãos? Tem limite. Glória a Deus. Mas tem gente achando que é ilimitado. Uzias achou, irmão Edinho, que era ilimitado. E ele disse: hoje, sabe o que eu vou fazer? Um dia ele levantou de manhã e ele falou: hoje, irmão Dorival, eu vou entrar no templo e eu vou levar incenso do altar do incenso. Hoje eu vou fazer isso. Ninguém me impede. Olha. E ele entrou, irmã Preta, no templo. E ele foi entrando no templo, irmãozinho, e ele pegou um incensário na mão e ele se dirigiu ao altar do incenso. Somente aos levitas sacerdotes, homens consagrados e separados para aquela função, podia levar incenso na presença do Senhor. Não era qualquer pessoa, não era o dinheiro, não era o poder, não era a credencial, não era o diploma, era a chamada. Não é qualquer um, é quem Deus chamou, é quem Deus escolheu, é quem Deus ungiu. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém dizendo: por que é só fulano? Podia ser ciclano. Ora, Deus ungiu, e se Deus ungiu, Ele garante, aleluia, aquilo que Ele faz, porque Ele é Deus. Ele pega o incensário, Ele vai para o altar do incenso, irmão Luciano, e de repente agora o sacerdote Azarias, ele corre ao seu encontro e diz: ei, não faça isso, rei. O senhor não pode levar incenso lá no altar do incenso às pessoas comuns, porque o rei era uma pessoa comum. Aleluia. Ele espiritualmente falando, ele não tinha unção para aquilo. Glória a Deus. Tem muita gente querendo colocar a mão naquilo que não pode colocar. Não coloca a tua mão onde Deus não mandou você colocar. Não entre em assunto que não lhe diz respeito. Não se envolva em coisas que Deus não mandou você se envolver. Se você não está ungido para determinadas coisas, não faça. Não faça, porque Deus fere, porque Deus não aceita. Deus separou pessoas para cada coisa do seu reino, para cada lugar da sua casa. Mas tem gente querendo levar incenso no altar do incenso e não foi consagrado para isto. Não faça aquilo que Deus não te ungiu para fazer. Não fale aquilo que Deus não te ungiu para falar. Não se meta em assuntos que Deus não te ungiu para se meter, para se envolver. A Bíblia diz que quem entra em questões alheias é como tomar um cão raivoso pelas orelhas. Vai ser mordido inevitavelmente. Cada qual tem que ficar na posição que Deus o chamou. Não passe o limite da tua chamada. Não ultrapasse o limite da tua chamada. Porque agora o rei vai e o sacerdote diz: ei, o Senhor é a lâmpada de Israel, mas não é o Senhor que tem que fazer isso, rei. Não faça isto, porque o Senhor não terá honra. Deus não vai lhe aprovar nisto, rei. Deus não vai te aprovar neste negócio, irmão. Deus não aprova se não for da forma que Ele determinou, da forma que Ele quer, se não for conforme diz a palavra. Aleluia. Deus não está neste negócio. Sai deste negócio, rei. E aí 80 sacerdotes, a Bíblia diz que 80 sacerdotes de homens valentes, de homens cheios de Deus, não valentes na força, mas valentes na fé, na convicção, na unção, na santidade e na separação. 80 sacerdotes vieram e se opuseram ao rei, e a Bíblia diz que o rei se enfureceu contra eles. O rei se indignou contra eles, dizendo: eu sou o rei, não há limites para mim, eu posso entrar e sair, eu posso fazer o que eu quiser. Deus está dizendo: não, aleluia, sou eu que estabeleço os limites, sou eu que faço as regras, tenho que se pôr segundo a minha vontade. Glória a Deus. Ele se indignou, e a Bíblia diz que na hora que ele se indignou, surgiu uma lepra na testa do rei.
Diga na testa. Não foi no pé do rei, foi na testa. Porque na testa todo mundo vê de longe. É o sinal. Na hora que apareceu a lepra na testa do rei, os sacerdotes se assustaram e disseram: não, ele não pode ficar aqui, nem mais um segundo ele é leproso. E a lepra começou a tomar conta do corpo do rei Uzias, e eles correram e tomaram este rei e levaram ele para uma casa em apartado, isolado. Ele ficou em isolamento. O seu filho Jotão, aleluia, foi para a casa do rei, foi lá para o palácio do rei e começou a despachar no lugar dele, até a cumprir com os ofícios do rei, no lugar do rei. E o rei ficou isolado nessa casa até o dia da sua morte, e ele morreu leproso, porque ele quis passar o limite que Deus estabeleceu para ele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu começo agora a partir para a finalização. Glória a Deus, porque o profeta Isaías, ele está vendo tudo isto. Glória a Jesus. E Uzias era, quem sabe, o ídolo de Isaías. Isaías olhava para Uzias dizendo: não tem nome como Uzias, não tem nome como meu rei. Aleluia. Mas agora, irmã Leila, o rei morreu, o rei morreu, o rei não está mais presente. Em quem é que Isaías vai buscar amparo? Ele é homem de Deus, ele é profeta de Deus, aleluia, mas ele ainda não tem experiência. A Bíblia diz que neste momento, glória a Jesus, no ano em que morreu o rei Uzias, ele começa a descrever aquilo que está acontecendo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira coisa que Deus está dizendo para Isaías, primeiro que nós temos que entender aqui, irmãos, é que Isaías, em nenhum lugar o texto diz que Isaías entrou no templo. Não, em nenhum lugar. Ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele está contando uma revelação. Ele está contando uma visão. Só tem visão quem está buscando a Deus, sim ou não? Só tem visão quem está buscando a Deus. Isaías está em oração. Isaías está em constante oração, buscando ao Senhor. Quando o crente começa a deixar de confiar em A, confiar em B, e começa a buscar a Deus, Deus começa a abrir os olhos dele. Ele começa a ter visão do céu. Ele começa a enxergar. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Quando mostra para Isaías que está assentado sobre um alto e sublime trono, a primeira coisa, Deus está dizendo assim: aí na terra vocês têm rei aí, mas esse rei que vocês têm aí, ele tem começo, meio e fim. O verdadeiro rei sou eu, aleluia. Eu sou o rei eterno sobre todas as coisas. O meu trono jamais será abalado. O meu trono é sempre eterno. É nele que vocês devem estar confiados. Eu sou o verdadeiro rei desta nação, aleluia. Ele diz assim: olha, que o séquito enchia, presta atenção aqui, olha, o séquito enchia o rei. O que era o séquito? O séquito era a orla do manto do rei, e pelo costume dos reis da época, até porque eles viviam um período expansionista, um período de conquista de território. Todas as vezes que o rei vencia outra nação, ele levava cativo o rei daquela nação, ou matava aquele rei. Ele pegava uma parte das vestes daquele rei e emendava na orla da veste dele, e ia aumentando, e aumentando. Eu quero acreditar que a orla do manto de Uzias era muito grande, porque ele venceu muitas nações, ele foi muito poderoso. Mas agora, aleluia, Isaías está vendo um séquito muito maior. A orla do manto de Deus enchia todo o templo. Não sobra espaço para pastor Adilson nenhum, não sobra espaço para missionário A ou missionário B. A glória é do Senhor. Não sobra espaço para idolatrar líder nenhum. A glória é de Deus. É um erro gravíssimo que os crentes cometem. E eu não quero que ninguém me idolatre. E eu não quero, aleluia, não, irmão. Eu quero que você glorifique o nome de Jesus. Aleluia, que eu diminua, que ele apareça. Não sobra espaço para ninguém. O templo, irmã Andréia, está repleto no séquito de Deus. O
O século tomou conta do tempo. Ele está dizendo: não tem rei fora de mim, não tem líder fora de mim, não tem pastor fora de mim, não tem missionário fora de mim. Tudo vem de mim, tudo é meu, e eu dou enquanto eu quero, eu uso enquanto eu quero, ele permanece lá enquanto eu quero. Porque tem gente que está achando que pode mandar as coisas de Deus. Tem gente que está achando que pode pôr ordem. Tem gente que está achando que tem que ser do jeito que eles querem. Mas a obra pertence ao Deus dessa igreja. A obra pertence ao Senhor Jesus. Ah, mas eu não quero mais falar. É meu líder, é meu pastor, é o meu pastor. O nosso pastor se chama Jesus de Nazaré. Agora aqui tem um vaso a Deus, tem um vaso santo, tem um vaso Agnello, tem um vaso Adeleuto, aleluia, tem o vaso de harmoniza, tem o vaso profetiza, tem o vaso líder de mocidade, segurança. É tudo vaso de Deus, irmão, aleluia. Sabe o que acontece? O vaso só tem alguma coisa se alguém colocar dentro. Sabe que tem água aqui? Porque o Luciano foi lá e colocou aqui. Se o Luciano colocar água aqui, é um copo que não serve para nada, mas se colocar a água aqui, ela vai matar a minha sede. Vaso só tem valor se tiver alguma coisa dentro. Se não tiver nada dentro, não tem valor nenhum. Homem aqui melhor do que homem nenhum, mulher melhor do que mulher nenhuma. Ah, mas eu gosto mais de fulano. É meu chegadinho no coração. É meu amiguinho, minha amiguinha. Fala sempre que eu quero ouvir. Por acaso tem por aí um profeta e possa falar verdadeiramente por Deus? Porque eu estou vendo gente aí que está querendo anular o rei. Tem gente aí que está querendo anular o rei. Josafá disse: eu não quero saber desse negócio, eu quero saber o que é que Deus falou de verdade. E sabe o que Deus está falando nessa igreja? Eu sou o Senhor dessa igreja. Pastor Adilson não é o Senhor dessa igreja. O Senhor dessa igreja se chama Jesus de Nazaré. Pastor Adilson tem um tempo determinado aqui, e ele vai ficar até o dia que o Senhor determinar. Existe um limite, existe um tempo determinado por Deus para todo o propósito. Debaixo do céu há um dia de nascer e há um dia de morrer. Pode ser que o meu tempo acabe hoje. Glória a Deus, aleluia. Pode ser que o tempo do pastor Levi, do pastor Santo, do pastor João termina hoje. Mas a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados por Deus. Ele tem controle de todas essas coisas. Eu sou o rei. Os serafins estavam acima dele. No original é assim, na mesma altura. Porque não existe nada acima de Deus. Eles estão aí na presença de Deus. Tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés. E eles diziam uns para os outros. Diziam uns para os outros. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo assim: para o Uzias ser alguma coisa, você tem que dizer que ele é. Você tem que idolatrar ele para ele ser alguma coisa. Você tem que se curvar para ele para ele ser alguma coisa. Se você se curvar, eu sou Deus. Se você não se curvar, eu sou Deus do mesmo jeito. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por quê? Porque os querubins, os serafins, eles estão dizendo uns para os outros. Eles estão dizendo para Deus. Sabe por quê? Para Deus, Deus não precisa de autoafirmação que Ele é Deus. Deus não precisa de autoafirmação que Ele é santo. Ele é e acabou. Se eu dizer que Ele é santo, Ele é santo. Se eu não dizer, Ele é santo do mesmo jeito. Se eu dizer que Ele é Deus, Ele é Deus. Se eu não dizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se eu acreditar que Ele é Deus, se eu não acreditar, Ele é Deus do mesmo jeito. Aí quando ele vai usando os serafins, eles estão dizendo um para o outro: santo, 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 santo. Aleluia, Pastor Deus, confia nele, porque ele é santo. Pastor Deus, que ele é o Senhor, que ele é santo. Não há ninguém é
assentado. Quem está assentado é. Nós estamos sentados por um período de tempo, por um determinado tempo. Sentado é uma coisa, assentado é outra. Glória a Deus. E os anjos, os serafins, eles estão dizendo uns para os outros. Nós temos que dizer uns para os outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Para que eu possa acreditar que Ele é santo, para que você possa acreditar que Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Diga para mim, Ele é Deus, diga para mim, Ele é Deus. Diga para mim, Ele é santo, diga para mim, Ele é santo, diga para mim, Ele é Deus. Ele é Deus, eu preciso acreditar que Ele é Deus. Eu preciso acreditar que Ele é santo. Eu não preciso dizer para Ele que Ele é santo, porque Ele já sabe que Ele é santo. E se eu disser Ele é santo, e se eu não disser, Ele continua sendo santo. Eu tenho que dizer para a irmã Lundinha, Ele é santo. A irmã Lundinha tem que dizer para mim, Ele é santo. Você tem que dizer para o teu líder, Ele é santo. O teu líder tem que dizer para você, Ele é santo. Deus não precisa ser autoafirmado, Ele é e acabou. Quando Moisés chegou lá, Horebe, Moisés vinha de 40 anos, falava vários idiomas, era um homem extremamente preparado. 40 anos no deserto de Midian, ele perdeu todas as regalias do palácio, mas tinha uma coisa que ele trazia ainda no seu pé da sandália. Sabe por quê? Porque ele entendia que ele não era escravo. O que diferenciava o livre do escravo era ter os pés calçados. O escravo tinha que andar de pé no chão. Aleluia. O livre andava calçado. Então os egípcios andavam de sandália. Os escravos, os israelitas andavam descalços de mandanha. Aleluia. Lá do Egito, Moisés andava de sandália. E todos os egípcios também andavam de sandália. Moisés foi preparado nas faculdades, tinha vários diplomas, tinha muito conhecimento, tinha poder, tinha dinheiro, tinha fama. Aleluia, tinha autoridade que o rei do Egito deu a ele. Glória a Jesus. Ele era considerado filho da filha de Faraó. Aleluia, glória a Jesus. Agora veja que ele vai para o deserto de Midian. Durante 40 anos Deus está tratando com ele, mas ele não teve experiência com Deus durante 40 anos. Ele perde todas as regalias do Egito e ele ainda não tem experiência com Deus. Em um determinado dia ele sobe no Horebe e ele vê que a sarça está ardendo em fogo, mas não está se consumindo. Aleluia. Ele diz: eu olharei para lá e verei que visão é esta. E quando ele vai para ver o que está acontecendo, Deus brada do meio do fogo e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora você vai entender o que é santo de verdade, o que é Deus de verdade. Até hoje você não entendeu. Tira a sandália do teu pé, porque aqui você é meu servo. Glória a Jesus. Tem gente que está dentro da igreja, está com sandália no pé. Desce da sandália. Desce da sandália. Você é servo, você é serva do Senhor. Tem que descer da sandália. Tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode fazer de mim aquilo que o Senhor tem que fazer através da minha vida, porque eu sou teu servo. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés. Ou seja, esquece seu diploma, esquece seu dinheiro, esquece sua empresa, esquece a tua fama, esquece as quantas línguas você fala, esquece o que você tem. Saiba que você é servo, você é serva, você é vaso. E se não tiver nada dentro, você não serve para nada. O teu poder, a tua empresa, o teu dinheiro, a tua fama, os teus diplomas não vão para a sepultura com você. Aleluia, Deus. Mas só um corpo físico que vai voltar para o pó, porque do pó ele foi tirado. E o corpo físico é isso. Aleluia. Se nós temos alguma honra, é porque nós temos o Espírito Santo do Senhor. Deus está se revelando. Já estou encerrando. Glória a Deus. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele está dizendo: na minha presença só entro. Irmão, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele entrava com o incensário na mão. Sabe para que era isso? Sabe para produzir a fumaça. E a fumaça escondia
face do sacerdote da glória de Deus. Porque se o sacerdote olhasse diretamente para a glória de Deus, ele morria. Foi por isso que Nadab e Abiú morreu quando tentou levar fogo estranho na presença do Senhor. Eles não tinham incensário e nem tinham sido separados e consagrados para aquilo, e eles tentaram entrar onde não deveriam entrar, e a Bíblia diz que Nadab e Abiú morreu no lugar santo e tiveram que ser puxados para fora. Aleluia. Ele entrava com o incensário e a fumaça cobria. Aleluia, a fumaça cobria. Depois lá no templo tinha o véu separava. Glória a Jesus, aleluia. Não tinha a visão diretamente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele está dizendo o seguinte: ora, o rei Uzias tentou levar fogo estranho na minha presença. O rei Uzias tentou queimar incensário no altar do incenso, onde ele não estava autorizado a levar. Aleluia. E eu não aceitei a presença dele, e foi por isso que ele ficou leproso. Está cheio de crente leproso na igreja, porque quer fazer aquilo que Deus não mandou fazer, quer falar aquilo que Deus não mandou falar, quer se envolver em assuntos que Deus não mandou se envolver. Não tem consagração para isso, não tem chamada para isso, não tem unção para isso. O que Deus separou, Ele separou. O que Deus constituiu, Ele constituiu. Ele é o Senhor. Não fique leproso. Receba a vida do Espírito Santo em você todos os dias da tua vida. Tem crente leproso no nosso meio, e lepra não é só sinônimo de pecado. Aqui a lepra é um sinônimo de separação, de morte, de isolamento. Crente que não tem mais comunhão nem para orar 5 minutos. Está leproso, que está colocando a mão onde não pode, está falando que não deve, está profetizando que Deus não mandou profetizar. Eis que diz o Senhor, e Deus não disse nada. Eu estou fazendo isso por você, pela sua casa, estou entrando nisso, entrando naquilo, e Deus não falou nada com ele. Irmã Verônica, aleluia, nós somos servos do Senhor, e nós temos que dizer: Deus, irmão, eu estava estudando a Bíblia semana passada, e eu estava analisando, irmã Raquel Souza, eu vou encerrar. Eu estava analisando que a gente acha que Deus fala toda hora. Profecia aqui, tem 10 pessoas na roda, tem profecia para as 10 pessoas, como se Deus fosse menininho de recado, tem conversinha para todo mundo. Estava analisando quantas vezes Deus falou no Antigo Testamento. Meu Deus, se a gente for olhar, a gente fica assombrado. Primeiro ele fala com Adão, depois ele fala com Caim para livrar da morte, eminente morte do pecado. Depois, sabe quando Deus vai falar? Depois de várias gerações, Deus vai falar de novo com Noé. Depois de várias gerações, Deus vai falar de novo com quem? Com Abraão. E mesmo assim Deus fala com Abraão no começo da vida dele, e depois só vai falar 25 anos depois. 25 anos depois, irmão! Será que Deus está brincando de falar? Agora a palavra está entre nós. A palavra fala dia e noite, 24 horas por dia. Essa profecia é essa semente que Deus mandou Isaías profetizar. A semente! Aleluia! Glória a Jesus! Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? O templo está cheio de fumaça, só entra na minha presença quem eu permito, quem tem verdadeiramente comunhão comigo, quem verdadeiramente anda comigo. Estes entram na minha presença. Nem todos vão ter, aleluia, uma verdadeira experiência. Agora vamos seguir para nós poder encerrar. Aleluia, glória a Deus. Aí então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Eu disse aqui que Isaías era um homem culto, era um homem de vários idiomas, era um homem que tinha muito conhecimento, era um profeta palaciano, era um poeta. Que lábios impuros é esse? Aleluia. Mas veja, irmãos, o homem pode ser perfeito como for. Quanto mais, irmã Raquel, ele se aproximar de Deus, mais ele vai enxergar suas próprias misérias. Aleluia, a presença de Deus, a glória de Deus revela as nossas manchas, irmã Leila, revela as nossas misérias. O crente que mais chora e pede perdão é o crente que está mais perto de Deus. Aleluia, não é aquele crente que bate no peito e diz: eu oro, eu jejuo, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Fulano é que anda no pecado, fulano é que anda assim, fulano é que anda assado. Essa pessoa que diz que é, e o outro é que está em pecado, está distante de Deus. Aquele que chega e ele não tem coragem nem de levantar para as mãos para o céu, ele diz: Deus, tem misericórdia, eu sou pecador, Senhor, perdoa as minhas
Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus tem um poder. Até porque, irmão, Ele é esplendoroso. O esplendor de Deus é algo extraordinário. É a glória tão grande, irmãos. E no dia de Moisés teve uma experiência com Deus lá no Monte Sinai, e ele desceu. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava como o sol. Era o rosto de Moisés, não era o rosto de Deus, não. Essa é a glória de Deus. Só que essa glória de Deus revela a nossa humanidade. Essa glória de Deus revela as minhas misérias, as minhas mazelas. Essa glória de Deus revela aquilo que eu sou, as minhas limitações. E quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu digo: Deus miserável, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como disse Paulo, aleluia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que quero fazer, este faço. Paulo estava pertinho de Deus, ele estava dizendo: eu sou miserável homem, quem me livrará do corpo desta morte? Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Você quer verdadeiramente ter uma experiência com Deus? Começa a buscar ao Senhor em oração, começa a jejuar, começa a consagrar, não apontar o erro de A, de B ou de C, mas começa a olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu preciso enxergar as minhas falhas, eu preciso enxergar os meus próprios pecados, Senhor, eu preciso enxergar, deixa eu enxergar a mim mesmo, Senhor. Eu quero estar na tua presença a ponto de eu enxergar as minhas próprias misérias. Glória a Deus, porque tem gente que vê o erro de todo mundo, mas não foi os seus próprios erros. Fala da vida de todo mundo, mas não tem noção dos erros que pratica, dos pecados que pratica. Aleluia. Mas agora Isaías, ele está dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia, eu vou perecer, porque agora eu entendo, eu reconheço as minhas misérias. Louvado seja o nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, a Bíblia diz que aí, aleluia, um dos serafins foi lá no trono de Deus. Ei, você só é alguma coisa se vir de Deus. Vira com o mão para o seu lado aí, acorda aí, diga assim: você só é alguma coisa se vir do céu. Se não vir do céu, você não tem nada. O serafim vai lá, aleluia, no altar. Ele pega com uma tenaz uma brasa viva. Ele diz: eis que isto te tocou, isto tocou os teus lábios. Quem está sendo tocado pela palavra de Deus aqui nesta noite? Isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. O Senhor está dizendo: a partir de agora você pode ir. Ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Aleluia. Isaías nada diz: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua vontade, envia-me a mim. Agora, com Uzias ou sem Uzias, eu vou fazer a tua obra. Uzias vivo ou Uzias morto, eu vou fazer a tua obra, porque eu não vou esperar em Jotão, eu vou esperar no Deus que me chamou. Eu vou esperar no Deus que me chamou. O meu líder não é o meu ídolo, o meu ídolo é o Senhor Jesus Cristo. É nele que eu espero, é a ele que eu sirvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Jesus. Envia-me a mim. O Senhor diz: não vai, e continua profetizando as mesmas profecias. E eu vou te revelar algo mais, porque ele recebe uma revelação que ele nunca tinha tido até então. Veja, ele diz: este povo ouve como se não ouvisse, e vê como se não visse. E tem uma coisa: diga para eles que eu vou tapar os ouvidos deles, para eles ouvirem e não entender. Eu vou tampar os olhos deles, porque eles são rebeldes, eles são casa rebelde, para eles ver, mas não entender o que estão vendo. Aleluia. Mas veja bem, glória seja dada ao Senhor. Isaías, agora cheio de Deus, ele vai se preocupar com seus irmãos. Ele fala: Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando, Senhor? Aleluia. E o Senhor responde: glória a Jesus, aleluia, até que se assolem as cidades.
Senhor está dando uma revelação para ele, que Israel vai para o cativeiro, que Judá vai para o cativeiro, que a cidade de Jerusalém será tomada, será pisada, será envergonhada. Ele está dizendo, até que fique sem habitantes das cidades, nas casas não haja moradores, e a terra seja assolada. Deus está dando revelação para Isaías. Novamente Isaías sai daquele período de lamúria, e ele volta a ter visões de Deus, ele volta a ter visões e revelações da parte de Deus. Aleluia! E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Aí ele recebe uma grande revelação, que só aconteceria em 1948, não sairá. Isso aqui é 700 anos antes de Jesus nascer. Ele recebe a revelação de 1948. Olha o último versículo: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, porque todos foram dispersos entre as nações. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído, o sacrifício foi tirado, aleluia, tudo foi destruído. Milhares de judeus foram mortos, e eles foram dispersos pelas nações. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos, mas pelo menos 10% ficou, porque Deus disse: 10% vai ficar. Ele disse: 10% ficar, a 10ª parte tornará a ser pastada. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é milênio. Isso aqui é uma visão do milênio, a revelação do milênio. Olha aí, quando o homem ele se descarrega das suas credenciais, da sua grande santidade, da sua santarice, e ele começa a entender que ele precisa da graça, da unção e da misericórdia do Senhor. Ele recebe visões extraordinárias. Aleluia! Voltarão a ser pastados, serão ovelhas novamente, serão trazidas de volta para o aprisco. Glória a Deus, aleluia! Como o orvalho e como a azieira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Santa semente é a palavra que sairia da boca de Isaías. Depois disso, Isaías se torna o profeta chamado profeta messiânico. É o profeta que mais tem visões e revelações e mensagens acerca do Messias. Ele é considerado o profeta messiânico. Depois do capítulo 6, ele recebe as maiores revelações que os homens poderiam receber. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Nós precisamos parar de confiar em Uzias, de idolatrar Uzias, de fazer porque A fica feliz, porque A porque B quer, porque C mandou. A gente tem que fazer de coração voltado para Deus, e saber que tudo pertence ao Senhor, e que a glória é dele, e que aleluia, a majestade é ele, e que o séquito dele é maior do que o séquito de qualquer pastor, de qualquer rei. Ele é o Senhor desta igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Aqui eu encerro a palavra. Glória a Jesus. Eu quero pedir aos irmãos 10 minutos. Vê se tem alguém lá em cima ainda. Pede para descer. Se tiver alguém lá embaixo, pede para subir. Eu só vou passar aqui algo rápido para os irmãos. Irmãos, agora é algo que está além da palavra, né? Não maior do que a palavra, porque a palavra já finalizou o culto. Mas eu quero dizer aos irmãos